galera, graça e paz, tudo bem? Nós estamos nos estúdios do podcast #Pergunta Por Quê para mais um bate-papo especial, hoje sem muita polêmica. Só que não, prepara o teu coração. Hoje o tema é extremamente polêmico. Na verdade, muito mais do que polêmico. Instrutivo ou intrutivo a partir da perspectiva de alimento ou alimenta a tua alma. Hoje nós estamos nessa bancada, nós vamos tratar sobre o analfabetismo bíblico nos púlpitos brasileiros. Isso mesmo, num tempo pós-moderno onde se fala sobre tudo e todo tipo de assunto, nós temos esquecido de falar sobre a Bíblia. E eu decidi convidar um amigo, um príncipe, na verdade, na área da pregação, um grande professor e mentor. Ele é pastor, escritor, professor, palestrante e percorre o Brasil e o mundo palestrando e cursos também de pregação e desenvolvimento de sermões. É uma grande referência como líder, assumiu o ministério aos 19 anos de idade, há 21 anos está à frente da Igreja Cristã Mundial em Suzano. Eu recebo com muito carinho, muito amor, Bispo Júlio Vertúlio! Bispão, graça e paz, que bom te receber aqui. Que alegria, que felicidade estar aqui para estar com você, dividindo esse tempo precioso, estar aqui nesse espaço lindo. Parabéns por tudo que vocês construíram e prepararam para continuar aqui instruindo, que é uma chamada aqui do seu ministério, da tua igreja. Que bom estar aqui. A melhor coisa da vida é falar com pessoas que têm relevância, pessoas que têm experiência e importância. E eu decidi abordar esse tema e convidá-lo para falarmos sobre o analfabetismo bíblico nos púlpitos brasileiros. E eu queria começar esse nosso bate-papo com esse tema. Quando esse tema vem aos seus ouvidos, qual é a primeira coisa que você pensa? O analfabetismo bíblico nos púlpitos brasileiros. Eu vejo que a gente procurou encontrar outras ferramentas para suprir, manter, entreter e manter a igreja unida, tentando fugir da figura do púlpito. E o púlpito é e precisa ser a peça central da igreja. Eu entendo isso. Eu gosto daquela frase de João Calvino, que o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja. Uau! Repete essa frase de João Calvino, maravilhosa. O púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja. Então, eu acredito muito no púlpito. Hoje, quando a gente encontra com pastores em muitos lugares, sempre a pergunta é: o que vocês estão fazendo para a igreja crescer? O que vocês estão fazendo para a igreja atingir a relevância, o número, a frequência? Então, é sempre a pergunta de qual é o método, qual é o esquema, o que acontece, qual é a dinâmica? E eu tenho que responder. Somos uma igreja centrada no púlpito. O púlpito tem o papel principal e primordial na igreja. A gente tem uma pesquisa nossa interna, o que leva uma pessoa a frequentar e fazer parte da Cristã Mundial. A gente preza muito por isso, a gente compara com as respostas no Google, na opinião das pessoas e na recepção dos novos membros. E a resposta número 1 é sempre palavra. A palavra é insubstituível. E na cedência, o senhor deu uma frase célebre do grande teólogo reformador chamado João Calvino sobre o púlpito é o trono onde Deus governa. Eu tive a oportunidade em Genebra e quando você entra na igreja onde João Calvino pastoreou, ele subia no púlpito e a construção da igreja onde João Calvino pastoreou, ele colocava as cadeiras das maiores autoridades da cidade de frente para ele, para o púlpito onde ele pregava. Uau. Então, os pobres tinham direito de se assentar e tinham acesso com muita maestria, mas ele fazia questão que os ricos se assentassem de frente ao seu púlpito. E quando eu entrei, perguntei para o historiador, por que João Calvino fazia isso? Ele dizia bem assim, as autoridades vinham e eram os primeiros a serem confrontados pela mensagem. O grande problema hoje é que o trono não é mais o trono de Deus, onde Deus governa a sua igreja a partir do púlpito, mas virou um ambiente onde são selecionados e massageados. Eu me lembro de uma frase de um teólogo anglicano chamado John Stott, diz, não se preocupe quem entra e quem sai da sua igreja, se preocupe quem entra e quem sai do púlpito onde você pastoreia. Uau. Então o grande problema hoje é, nós temos cedido o púlpito, aberto o púlpito para muita coisa, tantas aberrações, mas a exposição bíblica tem faltado.
Pergunta Bispo Júlio Vertúlio. Por que que os pregadores atualmente são tão fracos biblicamente? É para polemizar mesmo. Essa é a minha pergunta. Porque, na sua perspectiva como professor, pregador, pastor, mentor, ou a minha avaliação, quem sabe é só minha avaliação, porque eu tenho percebido que os pregadores atuais, não generalizando, mas Claro. os pregadores em sua maioria, fracos biblicamente, em hermenêutica, exegese e crítica textual. Eles são expert em palavra de efeito e coach gospel, mas exegese bíblica enfraquecido. Qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, eu penso que tudo na base da formação. Não tem como. Então a gente imagina que o Brasil, nos últimos 40 anos, houve uma expansão do evangelho extraordinária. E aí você diz assim, puxa, a denominação abriu 100 igrejas. Uau! Eu lhe pergunto, quanto tempo você leva para formar 100 pregadores? Não. Então, quando uma denominação diz para mim, abrimos 100 igrejas, é algo extraordinário. Mas e o tempo para formar 100 pregadores? E aí eu tirei uma lição conversando com 2 médicos. Ouvi essa história e na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu estava conversando, 2 médicos, donos de um hospital na minha cidade, e eu falei assim, e eles estavam fechando o hospital. Uma cidade, um hospital a menos em qualquer cidade faz muita diferença. E a nossa cidade, naquele momento, a gente estava tendo uma crise na Santa Casa, um hospital falido, e esse hospital ia fechar. Eles estavam passando, estavam abrindo mão, já tinham... E eu sentei com eles, 2 japoneses, 2 orientais, Suzano tem uma cultura oriental muito grande, e eu falei, doutor, por que o senhor está fechando o hospital? Faça isso não. E eles me responderam assim, os 2 médicos, diretores e donos do hospital. Eles falaram, Júlio, a geração de médicos que está vindo é tão fraca e tão despreparada que o nosso legado vai ser destruído por erros médicos. Meu Deus. E nós não queremos entrar na nossa velhice, eles já estavam com uma idade bem avançada, e nós não queremos entrar na nossa velhice com esse tipo de problema para lidar. No momento em que esse homem começou a me explanar por que a qualidade dos médicos que ele estava para receber seria tão fraca, o Espírito Santo começou a falar numa outra dimensão comigo. E eles começaram a dizer, olha, nos últimos tempos abriram, ele falou um número, tantos cursos de medicina. E ele falou, a pergunta que eu faço é aonde você encontra mestres em medicina para dar aula em tantos cursos que se abriram. Ele falou, quando nós nos formamos, um mestre em medicina era alguém que clinicou por 30, por 40 anos e agora ele divide a sua experiência clínica com os alunos. Ele falou, nesse número imenso de cursos de medicina que se abriram, não há como encontrar mestres para tamanho crescimento. Na hora em que ele começa a me contar essa história, o Espírito Santo começa a dizer assim, e no teu ramo de atividade, como está essa situação? E eu começo a perceber que nós tivemos uma expansão muito grande. A igreja cresceu de forma absurda. A igreja cresceu, ela ampliou. Em todas as denominações. Em todos os lugares, em todos. E aí o que você tem? Você não tem esse tempo de maturação e de formação. E às vezes eu não quero nem julgar a intenção. Eu quero julgar o ambiente mesmo. Porque para muitos, quando ele é jogado naquela fornalha do ministério, ele entra num modo de sobrevivência. De sobrevivência. Aí o que é o seguinte, não é a palavra que precisa para construir um pensamento, uma ideia, uma base doutrinária. É o que eu preciso para sobreviver esse mês, o que eu preciso para sobreviver o pagamento do aluguel, para bater a meta, para chegar no que tem que chegar, para manter minha vida, manter minha família, guardar os meus. Então, muitos entraram nisso que acabou se corrompendo por sobrevivência. E a gente não tem mestres, porque é o seguinte, ok, eu posso te ensinar a preparar um sermão em um seminário, mas quanto tempo eu vou levar para preparar um caráter, forjar um espírito, dinamizar a alma de maneira em que ele possa ter essa sensibilidade de pastorear um rebanho? Então nós estamos vivendo literalmente hoje com um crescimento e com o analfabetismo bíblico, com o enfraquecimento de pregadores e pastores e ensinadores, que a maioria deles sabem fazer culto e dirigir culto,
mas tem dificuldade de alimentar o rebanho. Dificuldade. Aí nós temos um outro viés. Tanto eu quanto o senhor somos pastores locais, mas a rede social nos consome. Quando consumir consome o nosso conteúdo, os nossos sermões, os nossos estudos, etc. E alguns pastores acabam nos criticando, dizendo bem assim, esses pastores da internet, quem pastoreia vocês somos nós. Pastorear é cuidar e alimentar. Ok. A Bíblia diz no Salmo 23, no Salmo do Roi, do pastor, o Senhor me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Pastor cuida, mas alimenta. E o problema hoje é que o pastor revelou que no final das contas ele nunca alimentou, ele só dirigiu o culto. Ele senta na poltrona, dirige você, canta você, faz você. Mas ele nunca passou uma semana debruçado no texto, orando e jejuando, dizendo assim, domingo eu preciso entregar uma palavra para esse rebanho. Essa armadilha, ela está desde Atos 6. Em Atos 6, quando a igreja começa a crescer, as atividades da igreja começam a ter demandas na igreja, e aí Pedro tem um start. Não vamos deixar a palavra e oração para servir as mesas. Cadê os diáconos? Vem cá. E aí o que ele estava dizendo? É uma armadilha. Por onde a gente começa? Eu me lembro quando eu assumo o meu primeiro trabalho pastoral, assim, de maneira integral. Quantos anos de maneira integral, primeira vez? 19 anos. 19 anos. Tinha acabado de sair do seminário? Estava fazendo seminário. Fazendo seminário e foi assumir. E fui ali. E aí eu estava começando, perguntei para o pastor ali que eu estava auxiliando naquele momento, assim, por onde eu começo? E o que ele fez foi abrir Atos 6 para mim e dizer, você vai começar pela oração e pela palavra. Uau. Então, se você quer, realmente, essa aqui vai chegar de manhã, é seu trabalho, orar e ler, colocar a cara nesse livro e ficar com ele aí até que você saia com uma palavra para entregar para essa igreja. Mas tem outras coisas para fazer. Deixa cair o telhado, mas você vai colocar sua cara no texto, você vai orar. E isso entrou. Eu tinha 19 anos, já vai fazer... né? Eu estou com 47. 47 anos. Então nós estamos falando de 28 anos atrás, eu estava recebendo essa lição. Fique na leitura do texto e na oração. Exatamente. E essa é a armadilha de muitos de nós, porque entramos no ativismo. O ativismo. E eu, bispo, esse é um grande problema, porque alguns pastores que estão nos assistindo foram colocados nessa armadilha do ativismo, como o senhor bem pontuou no início, dizendo bem assim, como é que se abre 100 igrejas? E eu coloco 100 pastores, será que tem 100 pastores qualificados e foram qualificados para isso? Aí a desculpa a obra está crescendo, nós precisamos colocar. E às vezes, aquele que está lá dirigindo essa igreja, ele tem sua demanda de trabalho durante o dia, não está de forma integral, então ele não tem tempo de se dedicar ao ministério, mas ele se destacou na igreja local porque ele dirigiu uma campanha, um culto. Tem carisma, sabe falar bem. Então ele foi pinçado, foi colocado em uma plataforma e foi dado um rebanho de 100, 200 pessoas para ele. O que o senhor me diz sobre isso? Esse modelo de igreja, ele prejudica, aumenta o analfabetismo bíblico, sim ou não? Quando você tem esse modelo, que é um modelo de liderança gerencial. Porque quando eu tenho um modelo de liderança gerencial e a gente importa muita coisa do mundo corporativo, e algumas benéficas, outras não. O que você é orientado por resultado? Então, hoje em dia, o papo sempre é resultado. Se dá resultado, o pragmatismo tomou conta. Então é o seguinte, junta gente, arrecada recursos, mantém o auditório ligado, deu resultado, é pastor. E aí eu vou invocar uma outra frase de um reformador que eu gosto muito, que é Lutero dando uma resposta a esse pragmatismo, né, dos nossos dias. Qualquer doutrina, ainda que faça chover milagres todos os dias, se não estiver em acordo com a Bíblia, deve ser rejeitada. Uau! Então a gente está hoje sendo orientado, mas dá resultado. As pessoas estão mais preocupadas com o resultado. E aí você é orientado pelo resultado. É por isso que eu acredito num outro modelo de liderança. Qual? Que é o modelo de liderança transformacional. Que ela vai além do resultado. É em quem nós nos transformamos ao longo da jornada. Então, unimos aqui, eu e você, ó.
Juntamos e a gente vai abrir 50 igrejas. É uma boa meta? Ninguém está dizendo que não é, desde o começo. Vamos abrir 50 igrejas. Ok, daqui a algum tempo chegamos à meta das 50 igrejas. Júlio e Adson conseguiram juntos abrir 50 igrejas. Olhando pelo resultado. Chegamos ao alvo. Mas olhando pelo processo transformacional, quem é Júlio, quem é Adson ao final dessa jornada? Uau. Somos homens melhores? Somos melhores maridos para as nossas esposas, melhores pais para os nossos filhos? Somos amigos ainda ou nos toleramos e nos suportamos para sustentar o resultado? O resultado que virou um negócio. E aí a gente tem vivido muito isso porque entrou a meta. Entrou que tem que pagar. A televisão, o aluguel, o programa, o rádio. Então a gente foi sendo orientado pelo ambiente do resultado. E quando a gente só pensa em resultado, a gente começa a tomar premissas erradas. Vamos pensar em resultado? Jeremias seria um fracasso, né? Pregou a vida toda, ninguém ouviu. Ninguém ouviu o profeta Jeremias. A nação não converteu, continuou todo mundo para o mesmo caminho, sem lhe dar atenção. Noé pregou 100 anos. Ninguém converteu. Só ele e a família dele. A família ainda... E ainda malemar, que no final... Passou ali. Ainda deu problema. Então, o resultado, o pragmatismo atual, o casamento entre a igreja e o mundo corporativo fez muito mal. Trouxe males. Corrompeu as nossas métricas e a gente passou a ter medidas que já não são mais as medidas que deveríamos ter. Medimos mais pela piedade, pela vida devocional, pelo quebrantamento, pelo homem que se é, e muitas vezes pelo homem que se tem e pelo que se faz. Igreja não se abre. Igreja nasce. Nasce. É tão verdade isso sobre o propósito que o texto de Atos, capítulo 16, Paulo vai criar sua caravana depois da ruptura com Barnabé. Uhum. Então, na sua caravana vai ter ele, vai ter Silas, vai ter Timóteo, vai ter o Dr. Lucas. E ele quer ir para onde? Para a Ásia. O Espírito disse? Não. Ele quer ir para Bitínia, o Espírito disse? Não. Só que de noite ele tem uma visão. Atravessa ou vem a Macedônia e vem nos ajudar. O que Deus está dizendo para esse Paulo? Ei, não é para você abrir igreja. Uhum. Não é sobre o seu projeto, não é seu negócio, é meu projeto, meu propósito. E o problema está todo aqui. Nós olhamos a igreja literalmente como expansão de um negócio, uma franquia. Uhum. Aproveitando nisso, sobre o analfabetismo bíblico, o que o senhor me diz a falar sobre igrejas como franquia? O senhor quer tomar uma água? A palavra aberração seria apropriada? Igrejas, porque é uma verdade. Ó, se você não sabe, você está no podcast, hashtag pergunta porque eu tô dando tempo pro bicho tomar um pouquinho de água. E minha pergunta é essa. A igreja como franquia, ela maximizou o analfabetismo bíblico porque nós estamos vendo igrejas que fabricam culto, que fazem culto, que geram sensações, que geram experiência, mas não geram transformações. Parece. E aí, nossa estrutura de igreja é igual. Mas parece que para ser igreja tem que ter preto, telão e um estilo worship. Nossa igreja, como a minha do senhor, é preto, tem telão. Mas o que não pode faltar no púlpito é o quê? A Bíblia aberta. Exatamente. Só que às vezes a gente percebe que parece que para ser igreja você precisa ter uma boa estrutura, um bom marketing. E a gente não tá contra isso, não. Nem estrutura, nem infraestrutura. Mas a gente tá falando que o culto e a igreja não começa por essa estrutura. Começa com o livro aberto. Deixa eu colocar algo que eu quero fazer uma diferenciação. Eu tenho desafiado pastores ao longo da minha jornada pelo Brasil, atendendo pastores, essa é a minha missão principal. Eu faço assim, pega uma folha, faz um risco no meio, e aqui você vai escrever nessa coluna culto, e nessa coluna você vai escrever igreja. A gente vai perceber que existe uma distância entre o que é promover um culto e plantar uma igreja. O culto, você tem alguns elementos. O culto é plástico, é artístico, ele é emocional, ele é envolvente. O culto, ele é inspirador, ele é temático. O culto está ali. Mas do outro lado, existe uma coluna chamada igreja. Que você vai começar a perceber que vai exigir muito de sua alma, de seu coração, de sua devoção. Então hoje, quando o jovem ele começa a abrir aqui no seu celular e começa a ver os grandes pregadores, né, que figuram, né, nas nossas telinhas, eles veem o culto.
Não a igreja. Eles vê o palco, vê a luz, vê a câmera, vê a conferência. Mas ele não vê a igreja. Então o menino vem e fala assim, eu quero ser pastor. Mas ele quer ser pastor por causa de quê? Porque ele viu o culto. Porque ele viu o culto. Aí eu pergunto assim, cara, não basta você ir no velório da sua família, você tem que ir no velório de todo mundo. Não basta você ter que ver sua avó no hospital, você quer ir ver a avó de todo mundo no hospital. Aí você percebe que o cara para e é um choque de realidade. Porque ele só considera o ministério pastoral o púlpito. Ele não considera o velório, ele não considera o gabinete pastoral, o casal em crise. Não basta você ter os seus problemas conjugais, agora você precisa sentar algumas horas da sua semana para ouvir problemas conjugais de outros. Não basta você ter que se preocupar em como educar o seu filho, agora você tem que também participar da educação do filho de outros. E aí é que as pessoas não estão percebendo que existe uma diferença entre o culto e a igreja. Aí quando você usa a expressão igrejas franquia, vamos lá. A gente está abrindo igrejas ou será que são apenas salões de culto? Salões de culto. Igreja ou salões de culto? Corta nele. Porque, vamos lá. O que é um salão de culto? Um auditório preparado, uma experiência proposta, onde eu venho e me alimento daquela experiência. Se alimentar de experiência é algo perigoso. Porque a experiência de hoje talvez não me satisfaça a semana que vem. E eu preciso de uma dose mais forte dessa droga. E aí eu começo a levar essa experiência um pouco mais profunda. E aí eu preciso oferecer uma dose mais forte daqui a um mês, porque a dose que eu estou dando neste mês já não faz mais sentido para aquelas pessoas. Já não vai causar mais efeito no próximo mês. Já não causa mais efeito. É um AS já para o próximo mês. E aí eu preciso acrescentar nessa experiência. E aí o que eu estou fazendo nessa experiência? E daqui a pouco eu vou te contar um negócio que é forte. Segura aí. Segura aí. Segura aí. E aí eu tenho que ir. Só que tem um momento que eu estava falando isso com você no almoço, da consciência. A minha consciência me permite até um ponto nessa experiência. E aí eu falo, não, isso aqui, além disso aqui eu não vou fazer tal. Eu dou um óleo, dou uma água, eu entrego um lenço, mas esse aqui já passou. Esse aqui passou da minha consciência. Sabe qual é o problema? Que ali na esquina vai abrir um outro salão de culto que o cara não tem o mesmo limite de consciência do que eu. E o cara vai fazer uma coisa que eu não tive coragem de fazer. E essa pessoa que é viciada no mover... Aqui, porque você já deu tudo. Você já deu copo com sal, água, fez tudo. Mas você diz assim, cara, isso, eu não posso fazer mais do que isso, porque eu já fui no meu limite. Já foi no... Aí o cara ali do lado, o cara não tem esse limite. Ele falou assim, não, vou dar outra coisa aqui. Aí eles saem daqui... E vão lá. Porque eles estão atrás de uma... Experiência. Que você vai provocando neles. E você vai gerando neles. E aí, isso aqui eu já ouvi. E aí eu vou colocar. Eu já ouvi de um pastor. Eu já entreguei de Deus. Estou entregando de mim. E preciso de oração. Porque eu estou com medo de entregar o que é do diabo. Meu Deus. Um homem no desespero do seu coração. Já imergido numa vida de tantos aspectos. Ó, já entreguei de Deus. Deus usou ele. Ele se usa. E agora está correndo risco. Correndo risco do diabo usar ele. Tudo por quê? Porque ele precisa manter a máquina girando. Ele precisa manter essa máquina girando. Não essa culto. Máquina ativa. E o culto vai ter isso. Então você vai ter essa experiência de culto. Nós passamos ano de 2018 e 2019 lá na igreja. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre o vício do mover. O vício do mover. O vício do mover. Você vai... A gente sempre foi uma igreja bíblica, uma igreja mas com desejo pelas questões espirituais. Continuista, não sensacionalista. Exatamente, uma igreja continuista nos dons, na plenitude, queremos isso. E o Espírito Santo começou a falar assim que muitos estavam viciados no mover. Terminou de pregar, chama aqui para frente, a gente vai orar, vai clamar, vai gritar, vai agitar a mão e vem. E glória a Deus por isso. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas a gente não pode estar preso nisso. E aí o Espírito Santo falou assim, me pediu algo. Que eu expusesse a Bíblia. Terminasse de expor.
fechasse a Bíblia, desse as costas e saísse do púlpito. Sem convocar a igreja para nenhum mover, Nem orar. nem orar. Isso fala de maturidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E como é que foi essa experiência, bispo? Foi um dos nossos maiores explosões de crescimento na história da igreja. Durante o ano todo, 2018, 2019... Foram meses. Meses. Assim. Entrou uma parte de 18 e quase todo 19. Eu terminava... Posso pegar? Pode. Posso pegar. Então, E é boa essa Bíblia. Ah, maravilhosa. Eu tenho em casa. Eu terminava de apresentar o texto. Literalmente fazia isso. E ir embora. Eu falei, esse povo não volta semana que vem. E eles voltavam com mais gente. E voltavam com mais gente. E era impressionante olhar no rosto das pessoas, porque o cara parava assim, ó. Acabou? Depois que o senhor fez toda a explanação e exposição bíblica... Acabou. E o cara ficava. Só que ele voltava na outra semana. E voltava na outra semana. E foi uma explosão de crescimento naquele período. Sem ter uma oração no final do culto. Que testemunho maravilhoso. E uma das coisas que eu queria, diante dessa pincelada que o senhor falou, eu estou aqui fervendo com uma coisa. Sensação ou promover o culto? Dependendo de um púlpito analfabeto biblicamente, ao invés de nós formarmos adoradores, nós formamos consumidores. Uhum. Porque o adorador está pautado em Misael, Ananias e Azarias. Okay. Um adorador é incondicional. Não importa, ele não adora por aquilo que ele vai receber. Ele adora por aquilo que em Deus é, porque define o caráter de Deus. Quando dentro da Babilônia o rei disse, vou construir, precisa me adorar, eles disseram, nós não vamos te adorar. Aquece 7 vezes mais e vou te dar uma nova oportunidade de você se prostrar. E eu gosto da frase desses 3. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias. São as mesmas pessoas. Diz assim, escuta bem, ó rei. O nosso Deus, em cuja presença estamos, ele tem o poder de nos livrar dessa fornalha. Mas nós não deixaremos de adorar. Então, na cabeça desses 3, a adoração não está correlacionada com livramento. A adoração é reconhecimento. Aí eu volto uns minutos atrás, que é o resultado. Ó, independente do... Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser livrar, ele não livra. Independente do resultado, eu não estou aqui para isso. Eu tenho uma consciência. É adoração. Exatamente. Aí nós acessamos um púlpito analfabeto biblicamente. Aí o púlpito analfabeto biblicamente diz bem assim, ei, adora que Deus faz, adora que a porta se abre, adora que Deus realiza. Por quê? Porque o púlpito analfabeto ensina as pessoas não a serem adoradores, mas consumidores. Então, a adoração se tornou uma moeda de compra e de coisas. O único que troca adoração por coisa é o diabo. O diabo, em Lucas capítulo 4, olha para Jesus assim, se você me adorar, eu te darei. Adoração não é moeda de troca. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Primeiro, algumas percepções que a gente precisa ter. Trocamos o púlpito pelo altar. E uma má troca e uma má interpretação. Porque se a plataforma onde falamos é altar, eu nunca vi na Bíblia um altar onde você vem para receber. Eu só vi na Bíblia altar onde você vem para sacrificar, para entregar. É. Então, primeiro que a gente está fazendo, e a ideia sempre é o altar vai te dar. Vem porque o altar vai ir. O altar te devolve. É, a palavra de deve ser boa. A gente passa e ouve, o altar te devolve, é tempo do altar te devolver. E aí, então, se achegar ao altar para receber. Então, a gente já começou a criar uma premissa errada. Na didática tá errado. Então, eu vou ao altar para receber algo. Peraí, mas eu nunca vi na Bíblia um altar onde você recebe. Eu sempre vejo na Bíblia um altar onde você entrega. Então, a gente já começa a criar uma didática errada aí. Quando Jesus reúne para a ceia no cenáculo, eu acho que ele vai nos levar a um outro salto. Porque aí ele vai substituir o altar pela mesa. Altar, mesa. E aí a gente vai ter uma ideia de que, ó, até aqui a relação Deus, criatura, Senhor e servo se dava no altar. Agora a criação, Pai
e filhos se dá na mesa. Então, o nosso púlpito tem que parecer mais com uma mesa do que com um altar. Mesa se serve, mesa se põe, mesa se nutre, mesa se cura, mesa se aproxima, mesa gera intimidade. Então, hoje, se você perguntar, o meu púlpito é um altar ou é uma mesa? É uma pergunta que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Hoje, quando meu púlpito foi posto diante do auditório, ele é um altar ou é uma mesa? Então, a gente precisa fazer esse tipo de pensamento. Por isso que o texto de Neemias, capítulo de número 8, quando tudo se termina, as portas e as muralhas, o texto diz que é colocado um púlpito de madeira onde Esdras vai abrir o livro das 6 da manhã até meio-dia, e quando ele termina a leitura, o povo está chorando e adorando. Por quê? Porque aquele ambiente não virou um ambiente só de um púlpito de madeira, mas se tornou uma mesa de comunhão. De comunhão. E aí, eu paro muito para pensar nesse sentido, de que tipo de mesa a gente tem servido. E eu gosto muito da chamada de Mateus, acho que exemplifica bastante. Mateus 9:9. Porque quando Jesus chega diante de Mateus, ele está em uma mesa. Uau. Que é a mesa da coletoria. Sim. Então a chamada encontra Mateus em uma mesa, que é a mesa da coletoria. Aquela mesa era uma mesa, para você ser um publicano, era uma mesa disputada, cobiçada, era uma mesa que todo mundo sonhava, era uma mesa que cobrava um alto preço, embora tivesse um excelente retorno financeiro, mas era uma mesa cara. Para sentar naquela mesa, para conquistar aquela posição, teve luta, teve suor, teve trabalho, ou seja, a mesa cobiçada, todo mundo queria. Quem não queria ser o publicano de uma cidade? Quem não queria poder receber o que ele recebia? Então a gente tem aqui uma mesa onde se recebe. Mas na mesa onde se recebe tem um homem feliz. Que basta um jovem pregador errante passar. Porque a gente lê como Jesus, mas não era Jesus, era Jesus, entendeu? Não tinha aquela magnitude. Não era Jesus. Não está manifesto, está revelado. Exatamente. É só um pregador emergindo. Exatamente. Passa ali e fala, vem. A mesa que todo mundo quer, a mesa que todo mundo cobiçou, a mesa que ele pagou outro preço. O que ele fez? Largou tudo. Largou tudo. Por quê? Por quê? Porque era uma mesa onde ele se servia. Aí a cena muda. Corta para dentro da casa dele num jantar. E agora é outra mesa. E não é mais a mesa onde ele se serve, mas é a mesa onde ele serve. É a mesa onde a Bíblia vai dizer quem está se servindo daquela mesa. Os amigos dele. Jesus. Uau. Seus discípulos e os pecadores. Agora ele está numa mesa onde quem come da mesa? Jesus come da mesa dele. A igreja, simbolizada pelos discípulos, come da mesa dele. E os pecadores, simbolizando os perdidos, comem da mesa dele. Ou seja, agora a mesa onde ele está satisfeito, a mesa onde ele está feliz, a mesa onde ele diz assim, olha, eu restituo, eu pago, eu faço, o que foi, eu não tenho problema. Ah, mas olha só como é que o senhor vem para casa de um homem desse. Não, eu estou livre. Ou seja, na mesa onde ele dá, ele é feliz, mas na mesa onde ele recebe... Porque não é a mesa de impostos, é a mesa da comunhão. Exatamente. Se a gente mudar a nossa figura de altar para mesa, da mesa de onde se recebe para a mesa de onde se dá, se doa, se entrega, a gente mudou tudo. O senhor sabe que, muito bem, que no tabernáculo móvel de Moisés haviam 6 peças. E a peça mais importante, na minha opinião, que é o retrato do Kiddush, da mitzvot, que é a lei cerimonial da Páscoa, que Jesus vai reproduzir dentro da mesa. Era uma mesa que ficava no santo. Exatamente. Que tinha 12 pães que representavam as 12 tribos em 2 colunas. Não eram pães espalhados, eram pães um em cima do outro, que eram trocados no sábado. Se representava cada pão uma tribo, então naquela semana, quem sabe, o pão da tribo de Judá sustentava os 5. Mas na outra semana, a tribo de Judá estava em cima. Então uma semana eu carrego, outra semana você carrega. Porque a mesa que simboliza o pão verdadeiro e a mensagem verdadeira traz comunhão e faz a gente suportar uns aos outros. O analfabetismo bíblico tem tornado um altar ao invés de uma mesa.
Exatamente. Nós estamos no podcast Pergunta Porque eu estou recebendo o Bispo Júlio Vertúlio. Eu estou falando sobre o tema o analfabetismo nos púlpitos brasileiros. Eu vou para o intervalo, vamos para o intervalinho agora, tem algo importantíssimo sobre Itepa Bible College e eu já volto. Eu não preciso ter uma igreja, um templo para ser igreja. Eu estou falando do nascimento da igreja. A igreja não começa com um salão e com um templo, a igreja começa sendo igreja. Porque se a igreja depender de um prédio, ela não é uma igreja. E a igreja está nascendo e entendendo um princípio básico, que ela é igreja fora do templo. Por isso que se chama eclésia, chamados para isso é igreja. Existe um livro do meu professor, Dr. Ricardo Bitu, Mochileiros da Fé. Eu acho que tem aqui na loja embaixo. Ele fala sobre o movimento na cosmovisão e sociologia da religião, sobre os mochileiros da fé, os desigrejados. E o que desigrejado faz? Ele pega essa parte desse texto assim, a igreja no início não tinha endereço, não tinha pastor, mas já era igreja. Igreja no nascimento. Meus filhos quando nasceram trocavam a fralda, hoje eu não posso trocar mais não. A gente vai pegando os processos da vida iniciais e vai estabelecendo aquilo como doutrina. A igreja nasce sem endereço, mas é igreja. A igreja nasce e não tem liturgia, mas é igreja. Ela tem ação, ela compartilha o pão, é a hora, ela jejua. Só que tem um líder. Quem é o líder aí? Mesmo não tendo endereço, o movimento desigrejado anula a liderança. A igreja está nascendo, está dizendo bem assim, você não precisa de prédio para entender sobre missão. Rupazo, pazo, organização. Quem está debaixo de uma organização. E a organização não é um prédio, é uma visão. Por isso chama submissão, aquele que submete a uma missão. Faz sentido? Faz ou não? Estamos de volta no nosso podcast, hashtag Pergunta Porque, um podcast mais falado, comentado. Na verdade, uma escola para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilhe, dá um like aqui, comenta. Sempre é importante ouvir o seu feedback em nossas entrevistas. Essa bancada tem recebido tanta gente importante, gente influente que vem para nos instruir. Dessa feita, nós estamos recebendo nesse podcast uma das autoridades na área do ensino, um grande pregador, pastor, Bispo Júlio Vertúlio. Nós estamos falando sobre o analfabetismo bíblico no Brasil. E nós estamos falando sobre igreja e franquia, nós estamos falando sobre performance, nós estamos falando sobre a igreja, o púlpito, ou é um altar ou é uma mesa. Definição maravilhosa que o bispo trouxe para nós. O púlpito é único, mas o que ele precisa ser? Ele é um altar ou ele é uma mesa? É um ambiente onde se manifesta o compartilhamento. Fizemos algumas perguntas e eu tenho uma pergunta de um internauta. O internauta fez uma pergunta para o senhor, não é para mim não. Ah, é? É, o senhor que responde. O entrevistado aqui, eu só comento. Ó, olha a pergunta. Bispo Júlio Vertúlio, como combater as heresias instauradas em nosso meio hoje através da Bíblia? Torne-se um especialista na verdade. Torne-se um especialista na verdade. E como se tornar um especialista na verdade? E aí? Quando perguntaram a um falsário que estava agora trabalhando para coibir fraudes, e ele era um especialista em descobrir dinheiro falso, né? E perguntaram, quais os pontos do dinheiro falso que você observa? E ele disse assim, que a melhor maneira de se tornar um especialista em fraude era examinar a nota verdadeira. Quanto mais você examinasse a nota verdadeira, mais fácil você identificaria a fraude, a falsa. Então não estude a falsa, estude a verdadeira. Uau. Então não gaste o seu tempo. Ah, você viu o que fulano disse lá em tal mensagem. Aí você vai querer gastar o seu tempo ouvir uma heresia, porque você quer ouvir a última heresia Que está lançada. Lançada no momento, né? A última atualização. Eu posso falar essa palavra? Fala. Corta nele. A última atualização do pacote da heresia, porque todo pacote, né, tem uma atualização. Tem uma né? nova atualização. Uma atualização. Há Então, um clima tenso nos estúdios do podcast. Então, qual é a última atualização da heresia? Eu vou lá ouvir, eu vou lá escutar. Qual que era o segredo deste homem? Eu estudo a verdadeira. Eu me empenho, me coloco na verdadeira. Então, o que eu lhe digo é, mergulhe seu olhar na palavra, estude-a, medite sobre ela, compare,
ouça teólogos, pessoas que têm uma história, pessoas que têm um endereço. Porque uma coisa é alguém que fala apenas na frente de uma câmera e não tem compromisso nenhum com ninguém. E na frente da câmera sozinho, todo mundo é bom. Todo mundo é bom, Lendo no corajoso. template, qualquer um é bom. Agora, a questão é o seguinte. Aquilo que eu falo diante de algumas milhares de pessoas, e que se der ruim, amanhã tá todo mundo na minha porta. E que se alguma coisa fracassar, eu vou ter que olhar para eles a semana que vem. Então eu não posso iludi-los. Uau. Porque semana que vem a gente vai estar olho no olho de novo. Eu não posso iludir uma mãe que está passando uma luta com o filho, porque a semana que vem aquela mãe que está passando a luta com o filho vai estar olho no olho comigo de novo. Porque a igreja não se faz para uma noite, uma experiência, a igreja se faz para a vida toda. Não é um culto, não é uma conferência. Exatamente onde chegamos. Então, estude o verdadeiro. Tá aí. Se matricula no ITEPA. Opa, ITEPA Bible College é o lugar. E também tem o curso do Bispão aí, que daqui a pouco ele vai falar desse curso maravilhoso. Ó, o Bispo estava falando sobre essa pergunta que chega para nós. Como combater as heresias estaradas no culto ou no púlpito? E o Bispo está dizendo, antes de estudar a mentira... Estude a verdade, pregue a verdade. Eu me lembrei, enquanto o senhor me falava, do grande apologista, o monge alemão Martim Lutero. Ele tinha uma frase que ele dizia bem assim, a teologia é a gramática do Espírito Santo. Martim Lutero, a teologia é a gramática do Espírito Santo. Um dia perguntaram para Martim Lutero, depois dele contrapor as heresias, porque aquilo era ser um apologeta, cravar as 95 teses contra apontamento, porque ele entendia sobre a verdade, alguém perguntou para ele bem assim, comente para nós sobre 1 Coríntios 11, 19. E no texto de 1 Coríntios 11, 19 diz assim, Paulo, é necessário que haja heresia, a aireses no grego, partidos. É bom que tenha aireses no meio de vós para que se manifeste os sinceros de Deus. Comentário de Martim Lutero sobre esse texto. Ele disse assim, é bom que tenha heresias, porque só assim a igreja sai da zona de conforto e vai estudar a Bíblia verdadeira. Isso se casa literalmente com o que o senhor está dizendo. A heresia faz a igreja voltar à fonte verdadeira. Vamos lá conferir. Vamos conferir. Vamos usar a expressão bereana. Tanto que a gente fala. Vamos lá conferir. Diz que foram os mais nobres. E por que foram os mais nobres? Porque não engoliram. E quem estava pregando? Não. Só Paulo. É Paulo. Só Paulo. O Paulo prega e os bereanos estão dizendo assim, vamos conferir. Vamos conferir o que Paulo está pregando, se está na Bíblia. Não aceitou de primeira. Nossa. O senhor sabe que a palavra... examinar, que está no texto de Atos, é uma palavra do que vem do grego. Vamos para o nosso quadro Morria e não sabia. Morria e não sabia, sou. Aproveitando essa fala com o Bispo Júlio Vertúlio, vamos para o nosso quadro Morri e não sabia, aproveitando essa bancada sobre o analfabetismo bíblico. Você sabe que o texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está pregando, o texto diz que os bereanos examinavam o que Paulo falava. A palavra examinar ali é uma palavra que vem do grego koiné, significa anacrino, anacrinar. E a palavra anacrino, anacrinar, significa investigar. Vem do mesmo tronco linguístico que darash, ou darashá em hebraico. É a mesma coisa que Esdras disse. Ele examinava, ele calculava, ele fazia um estudo apurado sobre o assunto. Então você que quer estudar a Bíblia Sagrada, não só leia, mas faça um darash, faça um anacrino. Está na hora da gente examinar. Morria e não sabia, nosso quadro. Boa essa. Gostei. Falta em nós, então, um pouco de estudo sobre o texto. Posso fazer uma pergunta para o senhor, não? Claro. Já estamos aqui. Depois dessa hora... O senhor sabe que eu não, tá gosto tudo liberado. Eu não gosto de polêmica, né? A minha pergunta é o seguinte. O que esta geração de hoje não tem que os pregadores antigamente tinham? Que essa geração de hoje, como pregadores. Eu acho que eu inverteria a sua pergunta. Posso? O senhor aqui está mandando, o senhor manda nesse quadro, manda nesse podcast, inverte e faz o que quiser. Eu acho que o problema do não ter, ele vem depois do problema do ter. Uau. Eu acho que o que empobrece essa geração não é o que ela não tem, é o que ela tem.
ter demais. Ter demais. Ter acesso demais. Ter facilidade demais. Isso faz com que essa geração, por causa daquilo que tem, se perca. Então, é por isso que eu falei que inverteria a sua pergunta. Sim. Não é uma coisa que falta, é o que tem. Uau. É muito recurso, é muito acesso. São caminhos mais fáceis, que eu acredito que sejam um problema, e isso corrompe, isso desvirtua. Então percebe que hoje, por exemplo, eu posso jogar aqui uma palavra-chave no Google e facilmente ter uma lista de versículos. Hoje, por exemplo, quando eu comparo aqui um celular, onde eu vou pegar, eu lembrei do texto, eu vou pinçar um texto com uma palavra-chave. E aí eu tenho 5 versículos com uma palavra-chave que fazem a afirmação do que eu quero. Quando no passado eu precisava de um texto completo. Ou seja, hoje eu abro um versículo. No passado eu abria um texto. Que era a confissão da Reforma Protestante, não é só sola escritura, é tota. Exatamente. Toda a escritura, ou toda a escritura. Então o que acontece hoje? Com a minha facilidade de pensar textos, eu pego o texto e aplico a minha visão. Eu deturpo o texto. Porque eu quero que o texto se encaixe no que eu vejo. E aí eu estou partindo, interpretando a Bíblia a partir da minha cosmovisão. Quando eu abro o texto por completo, então agora eu interpreto a minha visão a partir da Bíblia. Não é eu que manipulo o texto, é o texto que me transforma. Me transforma. Então eu acho que o que essa geração precisa é perder algumas coisas. Perder algumas coisas, coisas que a gente não tinha. Exatamente. Exemplo, o senhor tem 47, eu tenho 40. Nossa diferença de idade é de 7. É muito. Preciso ouvir isso. Brincadeira. Mas a nossa, por exemplo, imagine, quando eu estava no seminário, foi o mesmo caso do senhor. Então, muitos materiais não tinham nem língua portuguesa. E os que tinham eram em inglês e outros em espanhóis. Então, a gente tinha pouco recurso. Hoje eu estou no seminário, como o senhor dando aula no seminário, dando aula para os seus alunos. Eu estou falando de um assunto, ele vai aqui num aplicativo, no Logos, ele tem tudo na mão. Tudo na mão. Tudo na mão. Só que o problema está aqui. A pregação não é o que está na ponta da língua, é o que está no coração. Exatamente. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, que quando o rolo desceu, o Senhor disse, dá de comer a tua boca ou o teu ventre? Não, dá de comer o teu ventre. Então, o analfabetismo bíblico gerou muitas pessoas com uma mensagem artificial. Ela está na ponta da língua. Ela não foi não teve o tempo de ser experimentada. Uau. É a palavra experimentada. Então, quando você tem, por exemplo, lá... E aí, a gente falando de analfabetismo bíblico, é completamente distante do analfabetismo nominal que a gente tem, Sim. né? Por quê? Nós vamos ter homens que não tiveram acesso a estudo no passado, mas que estavam agarrados à sua Bíblia porque era a única ferramenta que ele tinha. Era tudo que ele possuía, era uma Bíblia na mão. E que bom foi conviver com estes homens, que foram forjados no fogo da experiência e agora eles não têm o discurso fácil, eles têm o discurso real, porque carregam em si as marcas do evangelho e do ministério. Então, essa falta de relacionamento com essa turma, ou seja, então eu acelero tudo. Eu pinço tudo, eu pego tudo, eu sei de tudo. Então é gente que tem um vasto horizonte, mas numa profundidade muito rasa. Pastor Gesiel Gomes, aos 87 anos hoje, eu estava ministrando na Carolina do Sul e tive a oportunidade de dividir o púlpito com o príncipe dos pregadores. Privilégio. E para mim foi um marco da minha vida, porque é um grande homem, um grande legado. E eu tive a oportunidade de sair de Orlando para Carolina do Sul junto com ele. Uau. Conversando, batendo papo e etc. E ele ministraria no dia subsequente ao meu, e nós chegamos de viagem cansados, e eu ministraria já. Quando eu chego no culto, quem estará aos 87 anos sentado, de terno e gravata para me ouvir? Pastor Gesiel Gomes. Eu cheguei no ouvido dele e disse assim, o que o senhor veio fazer aqui? Ele disse, eu vim lhe ouvir. Eu disse, não, mas o senhor não tem que me ouvir. É eu que tenho que ouvir o senhor. Ele disse para mim assim, ó, eu vim lhe ouvir
porque eu quero saber o que eu deixei para essa geração. Uau! Essa tem que gravar. Pôr na parede aí, ó. Essa precisa pôr Mas na isso foi parede. antes de eu pregar. Aí eu disse, meu Deus, Problema teu. problema teu. Quando acabou, palavra do pastor Gesiel Gomes no jantar. Ele disse bem assim, meu filho, existem 2 tipos de pregadores. As sacadas geniais de pastor Gesiel Gomes. Fenomenal. Ele disse, existem 2 tipos de pregadores. Eu disse, qual, professor? Ele disse, o surfista e o mergulhador. Aí eu disse, explique. Ele disse, o pregador surfista está preocupado com as manobras, está preocupado em pegar ondas, está preocupado com a plateia que fica lá na praia aplaudindo ele, as manobras que ele vai fazer. Já o pregador mergulhador não está preocupado com barulho, nem plateia, porque nas profundezas não tem público, Uau. mas tem coisas excelentes. Ele concluiu dizendo bem assim, eu olhei para você e que bom que eu formei um mergulhador, não um surfista. Meu Deus. Eu ganhei o dia! Acabou. Eu ganhei Zerei o ano! o game. Eu zerei o game! Pastor Gesiel Gomes, ó, um beijo, príncipe dos pregadores. Eu penso que a fala do pastor Gesiel é culminante com o que o senhor está falando. Exato. A geração atual tem mais pregadores surfistas do que mergulhadores. A gente fez do nosso púlpito, voltando a falar sobre púlpito, né, nesse sentido, a gente fez do púlpito uma passarela de virtudes. Uau. Eu costumo dizer que às vezes parece que olhando para o púlpito a gente está naquelas competições de fisiculturismo. Comparação maravilhosa. Literalmente. Onde cada um desfila tentando mostrar O que é o melhor naquilo? sua melhor forma. É... E aí o cara vai e mostra e tal, e pose. Pregadores fisiculturistas. Porque, por exemplo, né, a preparação de um fisiculturista para um evento como esse demanda Muito esforço, muito dedicação. esforço e dedicação. Mas eles têm um momento dessa preparação, não sei se você sabe, que é ensaio de poses. Sério? Exatamente. Então não adianta ter um Não bom é corpo. somente o corpo malhado. O cara tem que fazer o ensaio de poses. Porque se dependendo da pose que ele fizer, ele não vai mostrar aquilo que ele... Pegou. Que é isso? Então eles fazem toda a preparação E não há física, uma mas- crítica nossa aqui contra o esporte. Não, nossa. não. A nossa crítica é contra o púlpito. Contra o púlpito nosso. É apontando para nós. Pra nós, Pra é, nós. é. E aí você tem o ensaio de poses. E aí o cara sobe na plataforma. E ele desfila suas melhores poses para mostrar seus melhores ângulos. Então a gente fez do nosso púlpito uma plataforma para desfilar virtude. E isso se estende para a igreja. Uau. E aí a gente corrompe o testemunho. E como que corrompe o testemunho? Se a gente agora parar tudo aqui e ligar em qualquer rádio evangélica ou em qualquer programa evangélico, o que prevalece é o testemunho. Porque eu vim, eu recebi, eu fiz, aconteceu, ou seja, eu vou contar alguma virtude do que aconteceu comigo. E então a gente tem no Olimpo da igreja, no púlpito, dando testemunho algum vencedor, e a gente tem nas últimas fileiras algum perdedor. E dizendo, olha, um dia, quem sabe, você pode estar lá aqui. também. E esse é o estímulo que se cria. Então, nos parece que hoje a visão da performance, a visão Fisiculturista, espiritual. é desfilar a sua virtude sobre. Mas quando Jesus faz uma análise ao ir para a sinagoga, ele diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um diante das boas luzes dizia, graças te dou. Graças te dou porque não sou como este publicano. Oro, jejuo, dou o dízimo, sua performance é exposta. Aí ele diz assim, outro porém, no canto, na sombra, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E aí a pergunta é, quem deles voltou mudado? Quem deles voltou transformado? O que fez autopromoção. Ou o que entendeu que aquele lugar não era um lugar de expor virtudes e força, mas era um lugar de se apresentar fraco e frágil.
quem sabe hoje, pros pregadores, se é que eu posso dar um conselho para você, jovem pregador, ouça um homem de barba branca. Conselho do Bispo Júlio Vertúlio aos novos pregadores. Penso que é importante você nesse exato momento do podcast. Então eu tenho utilizado a barba branca, ela está me dando alguma, tá me dando alguma autoridade, autoridade e seriedade. Em vez de fazer do púlpito um lugar de exposição de força e virtude, faça um lugar onde sua fragilidade e fraqueza se manifeste e permita que então o Espírito opere através de você. O mundo nos cooptou com essa mentalidade do sucesso sempre. E o Evangelho vai nos mostrar que é no caminho da dor e do fracasso, muitas vezes, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Ele, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de homem, submeteu-se à morte e à morte de cruz. É a trajetória do fracasso, pelo que Deus vira o jogo e o exaltou soberanamente. É o inverso daquilo que aprendemos. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o caminho. O analfabetismo bíblico nos púlpitos brasileiros, com a definição maravilhosa do Bispo Júlio Vertúlio. O senhor acha, Bispo, que nós estamos confundindo dentro dessa definição? Confundindo uma plataforma corporativa com um ambiente de culto? Porque baseado nisso que o senhor está falando é o seguinte: quando a gente vai numa palestra corporativa, o palestrante está ali, ele vai enaltecer o quê? O resultado. O resultado, sempre. Por quê? Porque aquela empresa precisa alcançar o quê? Resultado. E precisa motivar os seus colaboradores. E tá tudo certo. E tá tudo certo, aqui tá certinho. Aqui é o lugar. É o lugar. É o lugar. Ó, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. Cheguei nessa empresa como faxineiro e olha, eu sou dono dessa empresa. Eu tenho jato, tenho... Tá tudo certo, porque eu tô criando uma métrica aqui nesse mundo corporativo. E é isso aqui. Nós estamos com o mesmo discurso. Saímos da plataforma corporativa. Essa é a questão. Quando as pessoas vão ao domingo numa igreja, quando elas entram pela porta do gabinete, elas não vão para encontrar o coach. E mais uma vez, o coach tem o seu lugar e a sua posição. Importante. Importantíssimo. Como tem um psicólogo, pedreiro, como tem um médico, como tem todos. Só que naquele momento você quer encontrar o sacerdote. Você quer encontrar o profeta. E é isso que a gente tem que entender. Quando as pessoas forem aos nossos encontros, elas precisam encontrar o profeta. E o sacerdote. Esse é o nosso chamado. Eu quero ser profeta, eu quero ser sacerdote. Esse é o meu chamado. É o meu lugar. E é isso que a gente precisa começar a moldar a nossa mente. Saindo das ilusões. É claro que os apelos que estão por trás de tudo que acontece nesse sentido, eles vão de alguma maneira sempre tentar nos seduzir e a gente tem que escapar. Nós estamos no podcast hashtag Pergunta Por Quê, recebendo o Bispo Júlio Vertúlio falando sobre o analfabetismo bíblico nos púlpitos brasileiros. O conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, pregador, foi: pregue a palavra. Que palavra? Como definir esse conselho do apóstolo Paulo atualmente? Pregue a palavra. Baseado naquilo que o senhor já trouxe para nós. Às vezes, o indivíduo tem uma ideia, ele vai à Bíblia só pegar um texto isolado para dar um embasamento na sua ideia. Não é disso que Paulo está dizendo? Pregue a palavra. Eu sempre procuro orientar os meus alunos, né, quando a oportunidade tenho, de não vá com um tema. Porque se eu vier com qualquer tema, a Bíblia vai me permitir encontrá-lo lá. Uau. Então, muitas vezes eu quero começar minha mensagem por um tema. Eu sempre tenho dito, é mais seguro. Não estou dizendo que você não possa ter. Claro. Hoje vou ensinar sobre tal coisa. Ok. O que eu estou te dizendo, mas tenha o costume de buscar ao Senhor por um texto. E deixe que o texto conduza o restante. E não o contrário. Então, tive uma ideia aqui para pregar no domingo. Vou buscar o texto. Não.
Ore ao Senhor para que Ele te dê um texto. E a partir do texto desenvolva a sua ideia. É o caminho mais seguro. Garanto. É o caminho mais seguro. Ah, poxa, eu estou sentindo de falar isso, tal. E o cara cria um tema. E depois do tema ele vai buscar o texto. Acabou. Nem sempre, mas a oportunidade para que a coisa desande É muito fácil. é muito. O senhor acha que atualmente o analfabetismo bíblico se tornou tão vital que nós temos um público, uma plateia, não sei como eu posso chamar um adjetivo, que dependendo do nicho as pessoas podem se ofender, mas vamos chamar de plateia quem são os ouvintes. Pessoas literalmente enfraquecidas. Eu não sei o senhor, mas eu tenho um grande problema. Meu grande problema é o seguinte: eu fui ensinado que existe exposição bíblica. Uhum. Então, assim, eu abro o texto, eu leio o texto, eu explico o texto, eu aplico o texto. E aí, com a tecnologia, eu vou mais além. Já que a tecnologia vem ao meu favor, eu tenho a mania de abram comigo a Bíblia e põe o texto no telão. Então, toda proposta que o texto me dá, eu diz, põe o texto, vamos ler o texto. E uma das coisas, bispo, que eu tenho percebido é que as pessoas não levam mais a Bíblia para o culto. Sim. Eu tenho feito uma campanha lá no nosso meio. Uma campanha, eu tenho incentivado o bullying na igreja, né? Levante a Bíblia. Aí levanta. Olha para o lado, se alguém tiver sem Bíblia, faça uma cara de desdém, de deboche. Ou seja, eu tenho incentivado o bullying para quem não levou Bíblia. Porque é muito difícil pregar e ensinar a Bíblia para uma plateia que não veio preparada para aprender. Aí o senhor acha que o problema está aí? Nós geramos um público que só quer ter uma experiência, uma sensação, um excesso de dopamina, mas ele não quer ser É uma dopamina barata, né? É uma terapia barata. Porque não tem exposição bíblica. O senhor sabe que eu fui cogitado para participar em uma conferência em nosso país, maravilhosa, tremenda. Só que eu fui cogitado e cortado ao mesmo tempo. Por quê? Porque na mesa, quando cogitaram, disseram, cara, ele é um grande pregador, tem um start. Aí alguém disse, o problema dele é que ele vai querer ficar lendo a Bíblia em toda a conferência. E nossa conferência não é para esse estilo. Ele tem que ler um texto e ir na ideia dele. Uhum. Rapaz, Eu fui cortado. que bela reunião. E aí essa reunião vazou. E essa reunião veio até mim, que eu fui cortado, porque eu sou um pregador que eu leio muito a Bíblia quando estou pregando. Eu acho que eu estou com defeito. Ou não, né? A grande questão é que a gente começa a se afastar do texto. E a nossa segurança está no texto. A minha ideia vai passar, a sua ideia vai passar, mas o texto vai permanecer. E a nossa segurança está nesse texto. Não existe... Gente, não existe texto nenhum no mundo. Nenhum no mundo. Não existe nenhum texto histórico no mundo mais seguro do que a Bíblia. Não existe nenhum texto tão próximo dos originais quanto a Bíblia em termos de tempo. Não existe nenhum texto no mundo com tantas cópias. É assim, é de goleada. Então, se a Bíblia não pode ser confiada, nenhum texto do mundo antigo pode ser confiado. Ou seja, então a gente está falando do texto mais seguro do mundo, do texto mais analisado. Estou falando aqui de maneira cética. Claro. Né? Então a gente tem o texto mais seguro do mundo. A gente tem um texto imutável, agora falando de maneira que passa o céu, passa a terra, isso não passa, isso permanece. O texto mais contraditado, combatido e permanece. O texto onde todo mundo que se aplicou e se expôs a uma experiência com ele teve sua vida impactada. Irmão, por que não vamos nos afastar disso? Me dê um motivo para não ler, para não afirmar. E são essas afirmações que fazem o olho do povo brilhar, porque hoje as pessoas, elas também querem isso. Uau. Elas querem isso. É triste que a gente vive num país onde a leitura é pouco incentivada. E isso, é claro, se reflete na igreja. A igreja tem o reflexo da sociedade que a cerca. Num país onde a educação tem sido deixada de lado há muitos anos. Ou seja, a maioria das pessoas tem a dificuldade da leitura, da interpretação. Mas olha o privilégio que a gente tem de ser o povo do livro. A Sociedade Bíblica Americana fez um dado que o número de adultos que dizem ler a Bíblia diariamente caiu de 14% para 9%. Uau. De 14% para 9%. Quase metade. Então, se a gente tinha 14% de pessoas que liam a Bíblia, agora é 9%. Só que esse dado é de 2019 a 2020. Imagina esse novo dado agora.
Menor ainda. Menor ainda. Então, cada dia mais a igreja tem ouvido menos sobre a Bíblia e aberto menos a Bíblia. Nós precisamos ser pregadores, e a igreja brasileira e o púlpito brasileiro precisa ter pregadores como Jesus. Me permita fazer esse apontamento. Jesus, depois de 40 dias no deserto, entra na sinagoga na sua cidade de Natal, não de nascimento, mas cidade de Natal, Nazaré. O texto diz que na sinagoga ele entra no culto e ele entregue o rolo do profeta Isaías. Tem um detalhe importante. É entregue a ele o rolo. Naquela época não tem capítulo nem versículo. Os capítulos vêm dentro da nossa diagramação na era cristã já, século XIII. Versículos no século XV. Epígrafes no século XVIII. Então naquela época eram rolos. O rolo que foi trazido é o rolo do Nevim, que é o rolo dos profetas, que é o rolo do profeta Isaías. O texto tem um detalhe. E ele, abrindo o rolo, encontrou aonde estava escrito. Peraí. Se ele encontrou é porque ele estava procurando. E ele procura o texto a partir de ferramentas que naquela época não existiam. Nem capítulos e nem versículos. O livro, o rolo do profeta Isaías, dentro da nossa diagramação, é o maior livro que tem. 66 capítulos. A pergunta que não quer calar é: Jesus não fez do texto uma roleta russa. Jesus tinha o texto certo para apresentar aquela sinagoga. Ele abre e o texto que ele vai compor ou recitar é Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele acaba de ler, ele diz bem assim: hoje cumpriu-se. O quê? Essa palavra. Então o pregador precisa saber o texto que prega. E ele está ali para cumprir o texto que prega. O problema hoje é que a gente não sabe o texto e não cumpre o texto. Mas a gente vive os pregadores fisiculturistas. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Mas muito legal você colocar Jesus indo à sinagoga ler. Eu tenho tido um pensamento a respeito disso. Que a igreja, a meu ver, outro dia até conversei com um pastor e a gente divergiu um pouco disso. A igreja, a meu ver, precisa parecer mais com a sinagoga do que com o templo. Uau. Porque a sinagoga, de forma simplista, claro, em seus métodos, era um lugar quase que exclusivamente para leitura. Devocionais. Quando o templo estava voltado para os rituais. Então, quando Jesus vem, ele nos deixa aqui, ó. Você tem uma sinagoga onde é feita a leitura e você tem o templo onde se fazem os rituais. Aonde que a igreja do primeiro século se desenvolve? Na sinagoga. Na sinagoga, porque era um lugar de leitura. Então, a nossa igreja hoje precisa parecer mais com sinagoga do que com templo. Uau. Mas a gente quer fazer da nossa igreja um lugar de templo, porque a gente quer embutir rituais no lugar da leitura. E isso é uma realidade. Então, hoje eu penso que vamos olhar mais para a sinagoga. Que o nosso modelo seja mais sinagoga, gastando tempo com a leitura. Você deve ter, como eu, perceber que às vezes acontece. E a gente fica até constrangido por causa disso. O mundo é dinâmico, é rápido, as pessoas querem dinamismo. Então hoje, se você vai ler um texto um pouco maior ou um pouco mais longo, você pede desculpas. Irmãos, quero pedir desculpa esse texto. Mas eu vou precisar ler todo o texto aqui para vocês terem uma ideia. Então a gente está se desculpando por ler todo o texto. Meu Deus. Olha o nível que a gente está chegando. E às vezes o cara está ali... Por quê? Porque o conceito é que você está usando tempo demais para uma leitura extensa. Desnecessário. Todas as igrejas que Paulo fundou, com esse estágio que o senhor disse aí, me abriu um leque. Todas as igrejas que Paulo vai fundar no campo missionário, ele sempre usa a porta de entrada à sinagoga. Geralmente Paulo fazia o seguinte, né? Ele chegava na cidade, olhava a sinagoga onde ele ia pregar, a delegacia onde ele ia dormir. Né? Mais ou menos essa era a dinâmica. Aqui eu prego, ali eu durmo. Confusão. Estamos no podcast Pergunta Por Quê? Estamos caminhando já para o final. E é uma pena. Uma pena porque... Primeiro porque nós estamos recebendo um grande homem, um grande coração, uma referência, um príncipe de Deus, que tem ferramentas que certamente nesse podcast serviu para curar teu coração, tirar as escamas dos teus olhos. O analfabetismo bíblico tem aumentado, mas Deus tem levantado homens como o bispo Júlio Vertúlio, com o seu coração e sua dedicação. E eu penso que o exemplo que ele deu foi o seguinte: antes de se preocupar com aquilo que é falso, se preocupe com aquilo que é verdadeiro. Antes de descobrir se a nota é falsa, se dedique em
aprender com a nota verdadeira. Contexto sagrado. Bispo Júlio Vertúlio, eu queria que o senhor deixasse uma palavra aos pastores, a pregadores, e sobre esse assunto, nessa câmera, a todos os nossos telespectadores desse podcast. Eu gosto da passagem de Tiago, quando vai dizer que a gente deve ouvir atentamente, aceitar humildemente e praticar ousadamente a palavra do Senhor. Ele coloca que pela Escritura fomos gerados, fomos feitos uma nova criação. Só há um meio de se regenerar que é através do texto sagrado. Pedro vai dizer que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. A palavra é a semente que gera essa verdade. Tiago diz que ela é como o espelho. Então, quando olhamos para a palavra, a gente precisa pensar nela como uma vitrine ou como um espelho. Uma vitrine é uma proposta do que eu poderia ser. Um espelho é a verdade de quem eu sou. A palavra não é uma vitrine dizendo você poderia ser assim. A palavra é um espelho dizendo quem você é. À medida que você prega a palavra, você reforça a identidade de quem o seu povo é. Você conhece o seu Deus, portanto você se conhece. Se você quer minimizar, olha só, Martyn Lloyd-Jones dizia que um bom trabalho no púlpito minimiza o trabalho do gabinete. Uau, bom trabalho no púlpito minimiza o trabalho no gabinete. No gabinete. Ou seja, tem muito pastor desgastado com o cuidado, criando estruturas de cuidado, quando poderia minimizar esse trabalho, se entregando com paixão, devoção, dedicação no púlpito. No púlpito. Dedique-se ao púlpito e eu tenho certeza que Deus vai trazer uma resposta muito sólida à sua igreja. O povo que sente é instável, o povo que sabe é estável. O sentir é variável, o saber é permanente. O poder pode criar um impacto e que se desvanece, mas o saber, ele é gradativo, mas permanente. Cria uma igreja baseada no saber. Nós recebemos no nosso podcast, até perdi aqui, fiquei tão impactado aqui com o negócio que... Parte 2. Nós recebemos nosso podcast, hashtag Pergunta Por Quê, Bispo Júlio Vertúlio, olha, eu vou te contar. Que podcast especial. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se não deu o teu like, dê o teu like. Compartilha e comenta aqui. Se eu fosse você, não assistia uma vez esse podcast. Assista 2, 3, 4 vezes. O analfabetismo no púlpito brasileiro. Bispo, muito obrigado ao senhor, sua esposa, sua família, a igreja que o senhor pastoreia. Que Deus lhe conserve em saúde emocional, física, em tudo. Que Deus faça os teus pés ligeiros como a costa. Nos sentimos muito honrados. Deus te abençoe. Obrigado, Tamo junto. meu irmão. Valeu. Beijo! Tchau!